Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E o tema de hoje será Geografia Bíblica, que estaremos falando sobre as civilizações antigas, que é o Oriente no período antigo, ou seja, as primeiras civilizações que foram sendo estabelecidas ao longo dos séculos até chegar aos nossos dias atuais. Então, as civilizações mais antigas são os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios, persas e os chineses. Essas são as civilizações que foram estabelecidas ao longo desses anos, ou seja, as primeiras civilizações que nós temos conhecimento que são mais antigas que a Bíblia vai relatar. Todas essas civilizações que foram crescendo ao longo da história, elas sempre procuraram se estabelecer próximo aos rios, onde houvesse abundância de água e assim as suas colheitas poderiam ser prósperas e férteis. Ao longo dos anos, todas essas civilizações, egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas e chineses, eles procuraram se estabelecer próximos aos rios. Tá? Então nós vamos ter aí o rio Nilo, vamos ter o rio Eufrates, nós vamos ter aí o rio Tigre, nós vamos ter aí o rio Jordão e assim sucessivamente. Então, cada uma dessas civilizações, elas procuraram sempre se estabelecer próximo aos rios ou aonde houvesse água. Com isso, elas ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas ou civilizações ribeirinhas, porque elas foram estabelecidas próximo às margens dos rios. Com isso, a população ela teve uma sobrevivência maior, com isso elas teve uma prosperidade maior e com isso todas as civilizações que estavam estabelecidas próximo aos rios acabaram chamando a atenção de outras civilizações também que estavam distante das águas. Logo, essas civilizações que estavam distantes das águas vieram também para próximo a esses lugares e se estabeleceram ao redor desses povos, ao redor dos egípcios, mesopotâmicos, que são os babilônicos, dos hebreus, dos fenícios, persas e dos chineses. Com isso, o que vai acontecer? A população ela vai crescer, ela vai se multiplicar. Com a multiplicação da população próximo a esses rios, próximo a esses lugares bom e fértil e próspero, a violência também ela vai crescer. A organização, a economia, ela vai crescer de forma o quê? Desorganizada. Tá? Então, o que vai ser necessário fazer? Vai ser necessário fazer, então, uma política de organização para que pudesse, então, organizar tudo que estava entrando e saindo também dessas novas cidades. Todo esse povo que estava próximo aos rios, que é em forma de lua, são chamados de quê? São chamados de crescente fértil. Então, a localização aonde estavam os egípcios, os babilônicos, os mesopotâmicos, os hebreus, fenícios, persas e chineses, toda essa área onde eles estão alocados são chamados de crescente fértil. Então, é a área aonde vai dar o quê? É a área aonde vai ser fértil e toda a população ela vai ter prosperidade. A página 10 da sua apostila, ela vai dizer sobre esse crescente fértil. Então, é em forma de uma lua e todos que ali
estabeleciam eram prósperos. Com isso, outras civilizações vêm para lá, aglomera-se naquele lugar, trazendo também os seus deuses, seus costumes, suas culturas e manias, dentro agora de um lugar, aonde estava crescendo. E precisava se fazer o quê? Precisava se fazer uma política de organização. Então, eles vão fazer o quê? O primeiro pleito de uma organização de política dos povos mesopotâmicos. Ou seja, de toda aquela região, agora estava inserida onde? Inserida dentro de uma política organizacional. Tá? Então, quais são a política e o porquê dessa política? Primeiro, a ciência, as descobertas estavam acontecendo e precisava ser registrado toda essa descoberta. A economia também estava crescendo e precisava registrar o que estava entrando e o que estava saindo. Também foi feita a lei, baseada em quê? Baseado no Código de Hammurabi, que vai vir a lei de Talião. Ou seja, essa lei é a lei da semelhança, ou seja, olho por olho, dente por dente. Por que foi estabelecido esta lei pelo primeiro rei babilônico, Hammurabi? Porque, como a cidade estava crescendo de forma desorganizada, então começou a haver o quê? Brigas, discussões e assassinatos. Tá? Então, o familiar do morto, eles não poderiam ou faziam justiças com as próprias mãos. E isso estava saindo do controle, porque as pessoas estavam fazendo justiça com as próprias mãos. E acabou-se o quê? Acabou virando praticamente uma terra sem lei, uma terra onde todo mundo achava que poderia fazer o que quisesse. Então, Hammurabi, o primeiro rei babilônico, ele vai estabelecer e criar esta lei, ou seja, a lei de Hammurabi, que vai determinar se alguém matasse com a espada também morreria. Se alguém matasse alguém a pedrada também morreria. E assim sucessivamente. E outras leis também que estavam sendo inseridas dentro daquele lugar. Ou seja, se alguém matasse o escravo de alguém, essa pessoa que matou o escravo deveria pagar a quantia que aquele senhor havia comprado o escravo, para que não pudesse ficar com o quê? Com o prejuízo. Então, era para o quê? Era para controlar a violência que estava acontecendo, controlar a economia que estava crescendo e registrar tudo o que estava acontecendo por meio da ciência. Tá? Então, a lei de Hammurabi, ela vai vir justamente para controlar a violência da época que estava acontecendo. Porque senão, todo mundo fazia o que queria e não havia o quê? Punição. Então, essa lei ela é empreitada para controlar a violência que estava acontecendo de forma desenfreada no meio das civilizações antigas que estava crescendo naquele momento. Tá? Então, após essa política de organização, foi criado o quê? Foi criada uma escola para ensinar as crianças também a profissão. Tá? Com as descobertas da roda, o que aconteceu? Pelos persas e os sumérios, né, houve o quê? Houve uma aprimoração daquela descoberta. E ao longo dos anos, tá, foi se descobrindo outras coisas, e eles então vão fazer o quê? Eles então vão criar escolas de aprendizados, tanto da escrita, quanto da ciência e também da economia, para ensinar, ou seja, passar o conhecimento para os mais novos, para que pudessem então continuar com a economia e com a prosperidade girando e rodando.
Tá? Então, por isso que foi feita a lei, baseada na lei de Hammurabi, tá? Que é a lei do talião, que se encontra na página 10 e 11, que vai falar do crescente fértil, na página 10, e a lei de Tabrião vai falar, a lei de Hammurabi, página 11, que vai dizer o seguinte: o mais ilustre e conhecido monarca da Mesopotâmia foi Hammurabi, que viveu por volta de 1750. Ele foi um rei babilônico que conseguiu dominar toda a região da Mesopotâmia, fundando um vasto império, ao qual impôs uma legislação baseada na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, braço por braço, e o famoso Código de Hammurabi, o primeiro e mais antigo conjunto de lei escrita da história da humanidade. Então, essas civilizações, elas se basearam e escreveram leis para controlar as violências que estavam surgindo, registrar a ciência e também a economia. Levítico capítulo 24, versículo 19 e 21, vai falar sobre a lei de Hammurabi. Deuteronômio 19, 21, também vai falar sobre a lei de Hammurabi. E Êxodo 21, também vai falar sobre a lei de Hammurabi, baseado também, tá, nos 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Elas se equiparam e têm muitas coisas em comum, tá bom? Então, e também Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 42, quando Jesus também vai citar, tá, esse texto da lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Era necessário isso no passado para controlar a violência que estava acontecendo. No Novo Testamento, o Senhor, então, ele vem mudando, aconselhando a mudar esta lei, tá? Ou fazer de forma diferente esta lei, para que não gerasse um constrangimento entre as pessoas que estavam agora no tempo presente. Então, ele vai citar aí Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 42. Depois você dá uma olhadinha lá. Tá? Então, foi criado as ciências, página 12, ciência que vai falar sobre a descoberta da roda pelos sumérios, tá? Pelos sumérios, quando aprimoraram o conhecimento adquirido pelos sumérios, os babilônicos fizeram outras descobertas, como, por exemplo, o calendário e o relógio do sol. Então, através da roda, houve-se outras descobertas baseado na descoberta dos sumérios. Tá? Aí temos a economia, tá? A economia deles é baseada em quê? Era baseada praticamente em agriculturas cereais e logo após foi sendo aprimorada com o quê? Com a descoberta do metal, passaram a criar armas, passaram a criar barcos, passaram a criar cerâmica e outras coisas mais com a evolução. Tudo isso aqui foi feito para trazer uma organização política, cultural, tá? Também dentro desse sistema político dos povos antigos, para que houvesse aí um crescimento de forma organizada, tá bom? De forma organizada. A vida religiosa dos povos mesopotâmicos e orientais. Na época, como era a vida deles na época? Tá? Essas civilizações todas, elas vieram para esses lugares, para o crescente fértil, trazendo seus deuses. Então vieram quem? Vieram os deuses egípcios, vieram os deuses babilônicos, vieram os deuses fenícios, os deuses persas e os deuses chineses. Tá? Então, todos esses deuses aqui estavam onde? Inserido na vida religiosa dos povos mesopotâmicos e orientais. Tá? Com exceção de quem? Com exceção do povo hebreu, que adorava apenas um único Deus verdadeiro. Então, dentro dessa cidade, dessas civilizações, o povo hebreu estava vivendo em uma cidade o quê? Em uma cidade politeísta. Tá? Então, essa cidade onde os hebreus estavam vivendo, ou próximo onde eles estavam vivendo, era uma região, uma cidade, uma civilização totalmente o quê? Politeísta,
adoravam vários e vários deuses. Qual era a regra? Quando alguém, uma cidade, invadia a outra cidade e ganhava, elas traziam seus deuses, colocavam junto com os deuses que já estavam estabelecidos, e agora os moradores daquele lugar que perdeu a batalha eram obrigados a adorar também os deuses da cidade vencedora. Então, os deuses se misturavam entre si. Tá? Eram aproximadamente só no Egito 3.000 deuses que tinha no Egito, fora as outras cidades. Então, eu acredito que só nessa cidade aí havia para mais de 20.000 deuses inserido dentro dessas civilizações e localização. E o povo hebreu estava inserido, tá, dentro dessa cultura pagã, desse povo politeísta e religioso. Só que os hebreus, eles adoravam apenas um único Deus verdadeiro. E isso trouxe o quê? Trouxe alguns benefícios, tá? Alguns benefícios para o povo hebreu. Por quê? Apesar de ser um povo pequeno, mas servia um Deus grande. E isso fazia toda a diferença na vida desse povo. Enquanto que as civilizações antigas, que estavam no mesmo período do povo hebreu, eram povos grandes e numerosos, eles tinham deuses pequenos. Tá? Então, a diferença era justamente aí. Enquanto Israel, ou o povo hebreu, tinha o Deus poderoso, e as suas orações e súplicas eram ouvidas, o povo, o maior povo numeroso, que tinha os seus deuses pequenos, eles eram decepcionados, ou seja, os deuses decepcionavam essa população, ou a maior parte. E ao longo da história, vai se estabelecer o quê? Uma migração desses povos que adoravam para o povo hebreu. Tá? Para o povo hebreu. Então, o que vai acontecer? Na invasão que os assírios fizeram contra Israel, houve o quê? Uma mixigenação. Quando a gente vai lá no Novo Testamento e vê onde estavam inseridos os povos, né, que foram migrados, tá? Que foram migrados, eles vão se estabelecer aonde? Justamente na época de Jesus, aonde vão ser encontrados falando a respeito dos samaritanos, tá? Falando a respeito dos samaritanos. Então, esses povos que agora estão sendo estabelecidos e misturados, justamente por quê? Porque foram decepcionados com o Deus que eles estavam. E agora eles vão ter a curiosidade de conhecer o Deus do povo hebreu. Então, eles vão passar a migrar para cá. Tá? Esses povos eram o quê? Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, eles adoravam várias imagens e escultura. Oséias, capítulo 4, versículo 9, tá? Vai mostrar e vai combater essa prática, haja vista que as leis que o Senhor dera a Moisés, vai falar para que não adorassem imagem e escultura. A lei em Levíticos, Deuteronômio, também vai falar a respeito disso aí. Levítico 20, 19, tá? Toda essa extensão vai falar a respeito das imagens de escultura. E também sacrificavam animais e seres humanos. Isaías 57, versículos 5 e 6, e Jeremias, capítulo 7, versículo 18, vai nos dar uma ideia e uma base a respeito desse costume desses povos. Tá? Então, além de sacrificar animais e seres humanos, eles também sacrificavam crianças, tá? Degolavam, cortavam as cabeças para sacrificar, ou seja, segundo eles, isso aplacaria a ira dos deuses para que pudessem então voltar a abençoá-los. Ou quando queriam agradar, sacrificavam animais. E quando pretendiam sanar ou aplacar a ira dos deuses, tinha que ser uma oferta especial. E essas ofertas especiais
estavam incluindo o quê? Seres humanos, tá? Seres humanos. Ou uma virgem, ou uma criança, que eram considerados o quê? Como sangue puro da época. Tá bom, gente? Então, nós temos aqui a nossa primeira aula de geografia bíblica, que falou a respeito do Oriente Médio, como era o povo do Oriente Médio antigo, aonde eles se estabeleciam, próximo às águas, eram conhecidos como civilizações hidráulicas ou ribeirinhas, e as civilizações mais antigas, das civilizações mais antigas são egípcio, mesopotâmico ou babilônico, hebreus, fenícios, persas e chineses. Esse território aonde eles estavam inseridos, todos eles, eram chamados de quê? Crescente fértil. Foram obrigados a fazer uma organização de política por conta da violência e o crescimento desordenado que estava acontecendo no meio deles. E eles vão criar o quê? Vão criar a lei, ciência e economia. A lei baseada no Código de Hammurabi, tá? Que vai falar sobre olho por olho, dente por dente, que eu já falei a respeito disso aí. A ciência, vão fazer a descoberta da roda, e com isso também vão se descobrir o quê? O relógio, tá? Mediante o Sol e a marcação do tempo. A economia vai se criar navios e barcos, metal, cerâmica. A agricultura era a economia, o meio de consumo deles principal. A vida religiosa dos povos daquela época eram praticamente o quê? Eram todos politeístas, com exceção do povo hebreu. Adoravam várias imagens de escultura e sacrificavam crianças e animais e seres humanos também. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conceder a você conhecimento e graça para a glória do santo nome de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Graça e paz.